Olá, meu nome é Marcela Freitas Medeiros e eu sou estudante do curso de farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina e o meu projeto é o rastreamento em cascata da hipercolesterolemia familiar, método de genotipagem e associação fenotípica, orientado pelo professor Dr. Edson Luiz da Silva. A hipercolesterolemia familiar é uma doença genética que está relacionada com o metabolismo das lipoproteínas e a herança dela é autossômica dominante. O defeito primário ele é geralmente causado por alterações do gene LDLR, que vai codificar a proteína do receptor de LDL. Essa doença ela pode causar altas concentrações plasmáticas de LDL e ainda o indivíduo pode ter doença arterial coronariana prematura. O objetivo do projeto é a aplicação de metodologia para a genotipagem de gene LDLR, fazendo rastreamento genético em cascata a partir dos casos índices que foram escolhidos a partir do heredograma. O estudo foi feito com 35 pacientes com suspeita de hipercolesterolemia familiar. Foi feita a amostragem e depois a padronização da genotipagem do gene LDLR, análise clínica, bioquímica e genotipagem, e depois foi feito o rastreamento em cascata. Depois da padronização da amplificação gênica, foram feitos alguns questionários com os pacientes e, juntamente com as características laboratoriais e clínicas, foi possível começar o rastreamento em cascata. Para fazer o rastreamento familiar, foram escolhidos 2 casos índices, a paciente SK, com mutações no exon 4, e a paciente MB com mutações nos exons 4, 10 e 12. Neste quadro, temos o diagnóstico clínico e o diagnóstico genético dos 35 pacientes que foram estudados e também as mutações que foram encontradas nesses pacientes a partir dos casos índice. O indivíduo 6 é o caso índice SK, no qual encontramos a mutação no exon 4, na posição 632, e uma substituição da adenina pela timina. O indivíduo 8 é o caso índice MB, no qual encontramos uma mutação no exon 4, na posição 666, tendo uma substituição da citosina pela adenina, uma mutação no exon 10, na posição 14 e 13, tendo uma substituição da adenina pela guanina, e uma mutação no exon 12, na posição 1773, tendo uma substituição da citosina pela timina. Como podemos ver, nos outros indivíduos, a maioria deles teve mutações iguais à dos casos índices. Em alguns pacientes, foi feita a pesquisa de outros exons, além desses exons que já foram encontrados nos casos índices, porque esses pacientes, eles tinham um forte indício que poderiam ter a doença. Por exemplo, o indivíduo 2, encontramos uma mutação diferente, que é uma mutação silenciosa, e o indivíduo 22 foram encontradas outras mutações que puderam ajudar no diagnóstico definitivo da doença. Concluiu-se, então, que o método de genotipagem foi tecnicamente efetivo e útil para o sequenciamento e identificação de mutações no LDLR e pode ser usado para realizar o rastreamento genético para o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. O teste genético é altamente custo-efetivo e há necessidade de rastrear geneticamente outras famílias suspeitas para o diagnóstico precoce da doença e para o tratamento adequado. Encontramos mutações que estão sendo descritas pela primeira vez no Brasil e no mundo, o que ajuda a obter mais informações sobre bases moleculares da doença e também expande o conhecimento sobre o espectro de mutações no LDLR. A maior parte dos indivíduos diagnosticados como portadores da doença apresentou um alto risco cardiovascular e precisam ser adequadamente tratados para reduzir a morbimortalidade.